Olá pessoal, hoje nós vamos conversar sobre o segundo eixo. Temos aqui a Isabela, que é conselheira tutelar aqui do nosso município de Carmo de Minas. Isabela, deixa eu te fazer uma pergunta. Nós sabemos que a nível nacional tivemos um aumento muito grande contra a quebra das violações dos direitos das crianças e dos adolescentes durante a pandemia. Como que isso aconteceu aqui em Carmo de Minas? E como que foi também a abordagem, enfim? Primeiramente, agradeço o convite, é muito importante a gente abordar esses assuntos. Infelizmente, o que a gente tem que dizer é que, assim como em todo o país, Carmo de Minas acompanhou o aumento de violações de direitos das crianças e dos adolescentes. Então, assim, realmente houve um aumento, sim, acompanhando o nacional. Isabela, essa violação contra os direitos, como exatamente aconteceu? Foi violência dentro de casa, violência moral, violência sexual, enfim, como que aconteceu isso? Explica pra gente poder entender, por favor. A pandemia abrangeu todos os tipos de violência. A gente tem tanto violências que foram derivadas da pandemia, como a educação, porque foi um momento atípico da história, né, da humanidade. Então a gente se deparou com uma questão educacional que a gente nunca tinha passado antes. Então, o direito à educação foi um direito que sofreu muito e foi mais derivado mesmo daquele momento atípico que nós estávamos passando. Agora, teve outras questões que foram geradas pela pandemia. Com a questão da convivência familiar mais intensa por conta do isolamento, o que aconteceu foi que intensificou conflitos. Então intensificou a violência doméstica. Então a gente teve crianças e adolescentes que passaram tanto por violência física como por maus tratos psicológicos, verbais, né? Então você vai ter um crescimento na questão da saúde mental. Com certeza, né? A gente teve muita violação nesse sentido. Teve sim assédios, uma importunação sexual, né? Então a gente lidou com todos esses tipos de violação de direito. Agora, a atuação do Conselho foi sempre na busca, né, dessas famílias. A gente atua com a denúncia, com a informação. O Conselho Tutelar, ele precisa da informação. Foi outra dificuldade muito grande durante a pandemia, porque os principais fornecedores dessas informações, das denúncias, são os educadores, né? São os professores que estão na escola com aquelas crianças e aqueles adolescentes no dia a dia e podem perceber essas pessoas, né? Porque muitas das vezes na sociedade a gente esquece um pouco da criança e do adolescente, mas dentro da escola eles são muito bem percebidos. Então o comportamento, né? E então muitas das vezes a gente tem conhecimento sobre violações, algumas coisas que podem estar acontecendo dentro do lar através da escola. Né? E infelizmente foi o nosso principal fornecedor de informação. A gente perdeu durante o tempo da pandemia. Então, assim, foi onde a gente buscou fazer reuniões, inclusive dentro dos PSFs, com os agentes de saúde, que eles ainda estavam conseguindo ter algum contato com as famílias, para que, caso eles percebessem alguma coisa, passassem para o Conselho Tutelar. A gente teve bem ativo na conscientização da sociedade, tá informando o Conselho Tutelar sobre qualquer tipo de violação. Então, como que a gente atuava? A gente percebeu também a questão da negligência à saúde, porque muitos pais usaram a pandemia como uma desculpa para muitas das vezes exames que eram necessários, coisas da saúde da criança e do adolescente que os pais precisavam correr atrás e usavam a pandemia como uma desculpa para não ir atrás daquele direito, né? Então a gente atuou muito no aconselhamento.
na conscientização da família sobre a responsabilidade na educação, que a gente percebeu o quanto os pais terceirizaram a educação dos filhos e tiraram totalmente o time de campo, sim, a sua responsabilidade. Então a gente teve que relembrar aos pais que essa responsabilidade também pertencia a eles. Então, porque assim, uma das principais violações, como eu já comentei, foi o abandono intelectual. Então, conscientizar a família sobre o abandono intelectual. Teve muita vulnerabilidade social, vulnerabilidade financeira mesmo, gente passando fome, necessidade. Então a gente teve que recorrer aos órgãos sociais do município. Então foi uma atuação em conjunto, sempre a gente acionando, solicitando serviços da saúde, né, como os psicólogos, os psiquiatras, por conta da saúde mental do adolescente. Exatamente, a rede toda trabalhou em conjunto. Muito bom. É isso aí. Isabela, muito obrigada pela sua participação. As informações que você trouxe foram de imensa valia. Eu que agradeço, em nome de todo o colegiado do Conselho Tutelar de Carmo de Minas. Tânia, muito obrigada. Imagina. Não percam, pessoal, o próximo vídeo nós vamos falar sobre os principais protagonistas da nossa conferência, que são os adolescentes. Não percam.